Nós vamos ouvir a palavra também. E nós estamos aqui e vamos continuar no nosso tema anual, refletindo no tema anual, que é tempo de viver o amor verdadeiro. Esse é o nosso tema anual, tudo que vamos fazer ao longo do ano tem a ver com isso. As programações todas tem a ver com isso, com o tema de viver o amor verdadeiro, ser preenchidos por Deus, revestidos de Deus, para viver o amor verdadeiro, né? E expressar o amor verdadeiro, né, que é um dos pontos do nosso propósito da igreja, tem a ver com isso, conectar pessoas até a última fronteira, e tem a ver com tudo, desde aqui, quando nós estamos aqui, estamos em casa, estamos na nossa cidade, e também quando nós estamos lá na Indonésia, estamos lá em Portugal, no norte da África, estamos lá na África, né? Tem a ver com tudo isso, pessoas, né? Conectar pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Então, faz parte da nossa vida. E é claro que nosso pressuposto é que já conhecemos a Jesus Cristo. Nós conhecemos a Jesus, não é? E nós amamos a Jesus. Falamos isso, pelo menos nós conhecemos e amamos a Jesus. É o nosso Senhor e nosso Salvador. Não abrimos mão disso, né? Não abrimos mão disso de forma alguma. Então, a questão é se a nossa vida está em conformidade com essa profissão de fé. Se aquilo que nós estamos vivendo está em conformidade com aquilo que nós falamos. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus. Então, a palavra de Jesus, ela nos ensina. A palavra de Jesus, ela revela verdades para a nossa vida e às vezes vai contra aquilo que eu estou pensando ou estou vivendo. E aí eu preciso então conformar a minha vida à luz desta palavra de Jesus. Então, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas a minha vida está refletindo mesmo isso? Irmãos, isso é um trabalho incansável o tempo todo, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós acordamos, todos os dias nós saímos para trabalhar, todos os dias nós fazemos as coisas, os afazeres diários, né? E às vezes não é legal lavar louça, mas tem que lavar louça todo dia, né? Tem que lavar. Tem dia que aquele toque, dá trabalho, né? Não é legal lavar roupa todo dia. Eu sei que às vezes é cansativo, né? Lavar roupa, mas lavar roupa, varrer a casa, cuidar da limpeza da casa, tem dia que não é? Tem dia que eu não estou contato, irmão, não estou conseguindo, mas a verdade eu brigo, eu tenho que fazer, não é? Então, faz parte da vida da gente, não é? Você precisa realizar as coisas. Tem dia que você não quer, o relógio desperta e fala, hoje eu não quero trabalhar. Mas você lembra que você tem a sua vida, tem a sua família, tem as suas coisas, tem boleto depois para pagar, você tem que ir. Faz parte. É o dia a dia de cada um. Então a questão é se esse dia a dia nosso está em conformidade com o amor que nós falamos que temos por Jesus Cristo. O conhecimento que nós temos de Jesus Cristo. Se vivemos desta forma, e nós estamos aqui trabalhando, por exemplo, na escola bíblica dominical, né, com o livro do Mark Dever, as 9 marcas de uma igreja saudável. Vamos falar disso até o final do ano na escola bíblica dominical, nas classes. E é sempre um bom debate, né? Sempre suscita um bom debate em cada aula, porque faz a gente pensar, porque tem a ver com a vivência mesmo, tem a ver com aquilo que nós cremos, e é muito legal ter esses confrontos, né? É boa a palavra de Deus, ter os confrontos com a palavra de Deus. Para quê? Para construir uma igreja saudável. Para construir uma igreja saudável. E é necessário muito empenho, é necessário, obviamente, muito trabalho para isso. Né? Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos gente. E você sabe como é que isso funciona? Dentro de casa, principalmente. Nós somos gente. E lá dentro de casa nós mostramos nossa real humanidade. Lá dentro de casa. É lá dentro de casa, a gente fala sempre a respeito disso. É lá dentro de casa que não dá para você ser hipócrita. Porque a sua esposa conhece você. Seu marido conhece você.
seus filhos vai ser você. Não tem jeito. Lá dentro de casa, né? A intimidade é outra. A intimidade é outra. Quando você está em algum local, aqui na igreja, ou lá no trabalho e tal, dá aquela vontade de ir ao banheiro, por exemplo, né? Sei lá, se o seu intestino está meio bagunçado, você não anuncia para todo mundo. Você está mostrando. Você não faz isso. Não, você fica até meio constrangido, você tenta disfarçar, vai dar um jeitinho. Mas dentro de casa, não tem essa. Dentro de casa você sai correndo, vaza, vai, né? E pronto. E todo mundo sabe o que você está fazendo lá. Sem crise. Não é verdade? Porque isso faz parte da intimidade. Faz parte da intimidade. Então, nossa vida está em conformidade com o amor que eu digo, que eu tenho por Jesus. Porque as pessoas que nos cercam, elas fazem uma leitura de nós. Elas fazem uma leitura de nós. Pela maneira como eu converso, pelo que eu falo, a maneira como eu reajo às circunstâncias, as pessoas fazem uma leitura de nós. Elas entendem o tom da minha voz, se é um tom amoroso, se é um tom odioso, se é um tom preconceituoso. Elas conhecem, elas sabem. Elas fazem uma leitura de nós, aí fora, aqui dentro também, dentro de casa também. E nós estamos em conformidade com isso. E nós queremos construir uma igreja saudável. Por isso que eu disse, o rapaz de hoje de manhã, ele veio aqui, não é para nos assustar. É só para nos dizer, ó, nós estamos no caminho certo. Viu? Nós estamos no caminho certo. Porque o diabo não tem se manifestar no lugar onde a glória de Deus não está. O diabo não vai se manifestar no lugar onde a glória de Deus não está. E a glória de Deus, ela é instigada a estar pela pregação da palavra e pela vida das pessoas. Pela vida das pessoas. É assim que funciona. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Marinha. A Marina está aqui, gente. Está tudo bem lá na França, família, maravilha. A sua academia lá também. Jorge, a nossa bailarina, está lá, uma academia de balé lá na França, lá, testemunhando de Jesus. Maravilha, maravilha. Deus abençoe. Tito 1, versículos de 1 a 4. Está escrito assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual, olha que lindo isso, o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Aí ele diz: a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? É uma pequena introdução. Escrever uma carta, não é? Eu não sei quantos aqui escrevem cartas ainda, mas é um bom hábito, né? Escrever ainda, né? Faz parte da vida. Eu leio livros físicos, prefiro,
né? Leio, se o cheiro do livro, gosto de escrever, gosto de riscar o livro, né? E gosto de escrever. Minha letra é horrível, mas eu gosto de escrever, né? Escrever, para fixar melhor. Claro, você passa tudo para o computador depois, imprime e tal, um monte de coisa, mas escrever ajuda a conectar com o cérebro a gravar, né? Coordenação motor, você está escrevendo ali, você está mandando registros para o seu cérebro, está ali, ó, captando as coisas, é muito bom isso, né? E você escreveu uma carta a alguém, como Paulo escreveu para Tito, pastor Tito, né? Dizer assim, Paulo, servo de Deus e tal, e vai ir lá no versículo 4, a Tito, é para ele, está sendo escrita essa carta. E claro que o objetivo lá também, assim como o nosso aqui, é construir uma igreja saudável. Então, veja, Paulo, o autor desta carta, ele se diz assim, servo e apóstolo. Interessante, não é? Por quê? Ele fala primeiro servo, depois apóstolo. Porque essa é a nossa vida. Eu sou servo de Deus primeiro. Primeiro eu sou servo de Deus, para depois servi-lo na área em que Ele quiser que eu sirva. Paulo é servo, primeiro ele é servo, e agora ele é apóstolo para servir a Deus no apostolado. Eu sou servo, você é servo de Deus, para que Ele use a sua vida onde Ele quiser. Mas primeiro você precisa ser servo de Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu quero ser usado, eu quero fazer alguma coisa, mas eu ainda não tenho esse espírito de servidão. Eu ainda não sou quebrado, ainda não sou quebrantado, eu ainda não me tornei um servo de verdade. E o servo, ele passa por provas, ele passa pela têmpera, para chegar lá a ser servo mesmo, ele passa por isso. Então Paulo diz servo de Jesus Cristo, e depois apóstolo. A gente aprende isso na nossa vida. Lá pelo ano 65 depois de Cristo, mais ou menos, ele escreveu essa carta. E era um tempo muito complicado aquele lá. Todo o império romano, as coisas todas estavam acontecendo. Nero, muito feroz, né? Ali causando muitos danos para a vida das pessoas. O imperador Nero, você sabe da história dele. E aí Paulo deixa este moço, pastor, lá em Creta, na ilha grega, esse homem, Tito, filho na fé. Paulo era de ascendência grega. Ele era uma pessoa que alguém quis circuncidá-lo como um judeu, para poder dizer para eles, ou para ele, que ele, para ser servo de Deus, servir a Deus, fazer parte da família de Deus, ele tinha que obedecer aquelas regras dos judeus. E Paulo não permitiu que ele fosse circuncidado. Não permitiu. E deixou esse moço num determinado lugar, lá em Creta. Para quê? Para poder ajudar. Porque o contexto naquela ocasião ali era muito triste. Uma igreja, ou igrejas na região, completamente desorganizadas, influenciadas pela cultura e religiosidade do local. Então as pessoas não tinham a sua identidade firmada ainda em Cristo, eles estavam ainda confusos em relação a muitas coisas na sua vida, na sua prática. Havia um relaxamento espiritual muito grande, Então as pessoas falam assim: olha, eu conheço a Jesus, eu amo a Jesus, mas a vida não refletia isso. Eu conheço a Jesus, eu já sou lá na igreja lá, mas a vida não reflete o caráter de Cristo. Um relaxamento espiritual muito grande. E ainda por cima tinha esse grupo de homens
que viajavam pelas igrejas, chamados judaizantes. Eles infernizavam as igrejas. Eram homens que, por onde Paulo passava, ou sua equipe passava, evangelizando as pessoas, vinham eles atrás, para desfazer o que estava sendo feito. Gente, que coisa mais incrível! Paulo pregava uma coisa, ensinava uma coisa, quando ele ia para outro lugar, vinha esses judaizantes lá e falavam assim: Paulo falou isso para vocês? Presta atenção, né? Paulo não é bem assim não. Eles tentavam desqualificar o apóstolo, desqualificar a sua equipe, e dizendo para as pessoas: vocês precisam, na realidade, para ser povo de Deus, precisam praticar aquelas coisas lá do judaísmo. As mesmas coisas que Cristo aniquilou ali na cruz. Práticas, coisas, costumes. Dentre elas, a mais forte é a circuncisão. Os homens têm que ser circuncidados. E não tem que. Mas eles infernizaram para desestabilizar. E muitas pessoas ainda, novos na fé, se deixavam levar. E é óbvio que quando você deixa princípios da palavra de Deus de lado, você se fere e fere aos outros. Você deixa princípios de lado. Então Paulo, por exemplo, quando ele escreveu aos Gálatas, que também passavam por problemas assim, ele diz assim: olha, gente, presta atenção, se eu voltar aí e pregar para vocês um outro evangelho, ou seja lá, se um anjo descer do céu e falar pregando um outro evangelho, não acredite, não dê crédito, porque o evangelho pregado é esse, Jesus Cristo crucificado. Foi encenado para vocês isso, Jesus ali pregado naquela cruz, e Jesus ressurreto, e para a liberdade Cristo nos libertou. Não se deixe levar por essas coisas, porque a palavra de Deus, ela é tudo. E quando nós ferimos isso na nossa vida, deixamos de praticá-la, nós então sofremos. Nós sofremos. Por isso, olha, tem que fazer sua devocional todo dia. Você precisa ler a Bíblia todo dia. Eu amo Jesus, eu conheço Jesus, mas não lê a Bíblia. Não, precisa ler todo dia. Todo santo dia. Precisa ler a Bíblia. Precisa colocar uma porção da palavra ali na sua vida todos os dias. Eu comentei hoje na classe aqui de manhã de uma pessoa que ia na porta da minha igreja lá em Cajamar, quando eu era pastor em Cajamar. E ele ia lá todo domingo pela manhã na porta para distribuir literatura para os membros da igreja que estavam saindo da igreja. Todo domingo. E um dia eu fui lá conversar com ele e falei: mas por que você veio aqui? Na porta da igreja distribuir literatura. Eu estou cumprindo o meu trabalho. Mas você não pode ir lá na praça? Está cheio de gente lá na praça. Olha lá, o campo lá de futebol, o pessoal joga aquele jogo de várzea lá. Olha lá, o pessoal vai lá. Né? Ele não, é que o meu supervisor mandou vir aqui, ficar aqui. Mas por quê? Porque vocês ensinam a Bíblia errada. Eu falei: rapaz, a gente ensina a Bíblia errada e você vem aqui para tentar consertar? Tá bom. E aí ele falou: vocês ensinam que Jesus Cristo é Deus. Vocês ensinam que Jesus Cristo é Deus. Então eu tenho que trabalhar para explicar que Jesus Cristo não é Deus. Eu falei: tá bom. Abra a sua Bíblia aí. Não é Bíblia. É outro nome. Mas abra aí na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, no versículo 7. Aí ele abriu. O que está escrito? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Foi o que está escrito aí? De quem ele está falando? Jesus. Ele purifica do quê? De todo o pecado. Então, mas quem perdoa pecados? Quem tem autoridade para perdoar pecados? Só Deus. Só Deus. Ele é. Então, e aqui está dizendo que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E você vem aqui na porta da minha igreja entregar a literatura dizendo que Jesus não é Deus. Ele foi embora. Aí voltou uns 2 meses depois, pegou a Bíblia dele e disse assim: o senhor tem uma dessa igual a trocar comigo? Porque desde aquele dia que eu saí daqui, eu estou lendo todo dia, todo dia, todo dia. E Jesus Cristo é Deus. Amém. 3 meses depois eu batizei aquele moço. E ele conhecia muito da religiosidade dele. Muito profundo na religiosidade dele. E ele começou a reverter tudo, e se tornou um excelente professor na escola bíblica dominical. Gente, que coisa impressionante. Ainda preparou as pessoas para debater essas doutrinas falsas. Eu acho muito legal isso. Muito legal. Mas você precisa ler a Bíblia. Então, o fundamento da carta de Paulo a Tito, na construção de uma igreja saudável, claro, era instituir uma liderança forte e qualificada, instituir uma liderança forte, qualificada, era um retorno à sã doutrina, trazer de volta os ensinamentos fundamentais da doutrina, para que as pessoas se firmassem neles, né? Porque é isso que tem que observar. Era olhar para a vida prática, ética, moral, como que nós estamos vivendo, como é que nós estamos lá fora, como as pessoas estão nos lendo lá no seu trabalho, quem é você, o que as pessoas dizem a respeito de você. Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim: quem os homens aí dizem que eu sou? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Isso é uma boa reflexão. Quem as pessoas dizem que você é? O que as pessoas pensam de você? Talvez elas falem até para os outros, mas não falem para você. Mas estão lendo você. Era para renovar a esperança na vida eterna. Paulo diz: se vocês estão vivendo relaxadamente, de maneira espiritual, relaxadamente, porque perderam a esperança na vida eterna. Perde o temor de Deus. Parece que estão duvidando daquilo que Deus disse. Então vivem de qualquer jeito. Então tome cuidado com a relação de vocês com o mundo. Muito cuidado com a relação de vocês com o mundo. Muito cuidado. Então a palavra de Deus, que é a base para a nossa vida, e é a base, a fundamentação desta carta que Paulo enviou a Tito, veja só nesses 4 versículos primeiro, ele fala assim: você conhecer a verdade. Conhecer a verdade. E não é essa a verdade que Jesus diz? Vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. E está falando de algo muito profundo aqui dentro, viu? Aqui dentro. Conhecimento da verdade liberta. Liberta. Uma pessoa como esse rapaz que esteve aqui hoje de manhã, ele só será plenamente liberto por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Podem interná-lo, podem fazer o que quiser com ele,
Mas se ele não se render a Jesus Cristo e não convidar Jesus para entrar na vida dele, ele não será liberto. Ele vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, e assim vai viver. Mas o conhecimento da verdade liberta. Liberta. Paulo fala para eles, nesses 4 versículos, só para Tito, logo de cara, fala da vida de piedade. Viver em piedade. Gente, isso é muito sério. Vida de piedade. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Sabe, como que nós agimos, como que nós reagimos. Quando eu leio a carta de Pedro, por exemplo, que vivia em meio a uma perseguição ferrenha. Ele estava em meio a uma perseguição ferrenha. Pessoas sendo mortas, aprisionadas. Pedro diz para eles assim: continue vivendo a fé de vocês. Continue testemunhando. Continue firmes. Não se deixe vencer. Não retribua o mal por mal. Entregue-se àquele que julga retamente todas as coisas. Vivam a vida de vocês. Isso é piedade. Em meio ao bombardeio, você não vai maldizer, você vai abençoar. Você não vai revidar, você vai oferecer a outra face. Você não vai correr, você vai caminhar junto mais uma milha. Porque é assim que a palavra de Deus orienta. Vida de piedade. Que graça tem alguém me magoar, me ofender e eu devolver a ofensa e dizer: eu tenho direito, é assim minha vida, eu também sou gente, eu tenho direito. Olha, que graça tem nisso, que vantagem tem nisso, que luz tem nisso, que testemunho tem isso. Quando você está em meio a um bombardeio e você revida. Não. Vida de piedade me ensina que eu devo me manter em oração, me revestindo do Senhor, da força do seu poder, da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra essa pessoa, a nossa luta é contra quem está agindo através da vida dela. Principados, potestades, é quem está usando essa vida. Fortalecer a fé dos eleitos. Ó, claro que dentro desse contexto que está falando de Israel, a igreja de Jesus Cristo. Vamos nem entrar em questão de, deixa com a lei, a aula sobre eleição. Os eleitos em Israel e a igreja de Jesus. Fortalecer a nossa fé. É pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pela busca constante da palavra, eu fortaleço a minha fé. Porque a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra, não é isso que Paulo diz? Então, se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, eu fortaleço a minha vida pela palavra o tempo todo. Pela palavra. Crescer em conhecimento. Crescer em conhecimento. Pedro também fala disso. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer. Você conhece a Jesus? Você ama Jesus? Você precisa crescer em conhecimento dele. Precisa buscar, precisa pôr o rosto ali no livro santo para receber ensinamento para a sua vida. Ele fala de viver à luz da eternidade. Viver à luz da eternidade. Porque ele diz: Deus não mente. Ele não mente. Eu posso até tentar enganar vocês, posso contar uma mentirinha ali, outra ali. Não devo. Deus não mente. E eu devo viver à luz da eternidade. Ele prometeu. A nossa vida não é aqui o final dela. Nós não estamos na estação final. Não estamos.
Nós não estamos aqui com 90, 100, 120, 130 anos de idade e morremos. Não é a estação final. Não é. Porque se eu achar desta forma, como eles estavam achando, pensando, é verdade, a nossa vida tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Né? Afinal de contas, né? Talvez sou filho de Deus, preciso curtir. Não. Você precisa conformar a sua vida à luz da eternidade, que é lá no céu que nós vamos morar. É para lá que vamos. Porque, gente, não tem graça, né? Pensa comigo. Não tem graça, né? A gente fazer tudo que a gente faz e depois morreu, acabou. E agora, chega. Ah, mas Jesus prometeu uma vida eterna. Aí você fala, não tem vida eterna, não. Não tem nada. Coisa que você nem vai saber, né? Eu não sei como é que é, ninguém nunca voltou para contar como é que é, mas não é verdade? Já pensou que coisa mais sem sentido? Mais sem sentido? Está vivendo, depois você vai passar. Vou morrer, acabou tudo. Não, peraí. Tem que fazer sentido para a gente isso. Tem que fazer sentido para a gente. Pelo amor de Deus. Se a Bíblia manda eu viver em piedade, agir com as pessoas, com sabedoria, com graça, para eu ser bom, para eu praticar o Evangelho de Jesus Cristo, é porque faz sentido. Jesus diz: eu estou preparando um lugar para você, para que onde eu estiver, você esteja comigo. E a gente precisa defender isso com unhas e dentes, porque senão não tem graça, gente. Como é que eu vou andar pelas ruas falando com o amor de Jesus Cristo? Como é que eu vou andar no meio de um povo hostil que rejeita e mata quem prega Jesus Cristo e por nada? Morrer por morrer? Não. Eu preciso viver à luz da eternidade. Eu só posso oferecer a outra face porque eu creio na eternidade. Eu só posso orar pelos meus perseguidores porque eu creio na eternidade. Eu só posso abençoar quem está me amaldiçoando porque eu creio na eternidade. Eu só caminho 2 milhas porque eu creio na eternidade. A vida não termina aqui. Não termina. E Paulo escreve para eles para dizer isso: vocês precisam viver à luz da eternidade. Nossa vida não é aqui o final dela. E Deus não mente. Confie plenamente nele, ele não mente. Você está sofrendo agora, você está vivendo um momento difícil agora, continua confiando, continua crendo, continua firme, porque isso vai passar. Vai passar. E aí ele fala do quê? Da pregação da palavra. Ele precisa pregar. Tanto Tito tem que ensinar a palavra aos irmãos em Creta, Timóteo tem a ordem de pregar a palavra, tempo e fora de tempo, porque é a pregação da palavra que faz a diferença. Hoje de manhã eu compartilhei com vocês lá do meu amigo que trabalha lá naquele país onde há perseguição, e que ele tem conversado com um homem e a sua família que estão escravizados. Estão escravizados. Ele fez uma dívida, não teve como pagar a dívida. Ele e a família estão presos, escravizados, tendo que trabalhar o dia todo. Ele está com uma ferida horrível na perna, está com os pés, uma ferida infeccionada, horrível. Ele precisa de medicamentos, precisa de tudo. Oração. E sabe, Deus, o nome dele é Saed. Deus moveu alguns corações para libertar o Saed. E eu perguntei para o meu amigo hoje à tarde: escuta, quanto tempo depois de pagar essa dívida ele é liberto? Ele falou: não, no mesmo dia. No mesmo dia eu vou lá, pago a dívida dele e tiro ele e a família dele. Aí eu fico
pensando, é uma pessoa, mas tem muitos escravizados no mundo que estão sofrendo da mesma forma em alguns lugares. Mas eu fico pensando, Deus olhou para o Sayed, para a família dele. Deus olhou para aquele homem e já providenciou um meio de libertar. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Como eu disse hoje pela manhã no Salmo 113, Deus está inclinado. O Criador de todas, o Senhor de todas as coisas está inclinado, vendo. E lá naquele sofrimento, lá no meio daquela olaria, sob o sol o dia todo, ferimentos, Deus olhou para o Sayed e disse assim: eu vou tirar você daí. Eu vou suscitar alguns corações e vou tirar você daí. Meus queridos irmãos, meu amigo vai lá naquela comunidade pregar. Ele corre risco de vida todos os dias. Ele pode ser morto por causa disso, a qualquer momento. Pode ser preso e morto a qualquer momento. Mas sabe, ele vive à luz da eternidade. Ele sabe que a vida não termina aqui. E quantos mais ele puder libertar de lá para a eternidade, melhor ainda. Enquanto eu viver, é isso que eu vou fazer. É o que ele diz. Ele já poderia estar fora de lá, né, fazendo outras coisas. Aqui tem gente. Tem gente aqui. Viver na luz da eternidade. E é pela pregação da palavra. É essa palavra. E aqui nós estamos num lugar muito privilegiado, né? Porque às vezes nós nos damos ao luxo de qualquer problema, a gente larga tudo, se afasta de tudo. Né? Mas aí Paulo escreve para Tito, lá naquele contexto difícil, para que eles levem a igreja a fazer uma reflexão. Então, faça uma reflexão também da sua própria vida. Você conhece a Jesus? Você ama Jesus? Como você está vivendo? Como você avalia a sua vida? Como é que você avalia a igreja de Jesus Cristo? Como é que você avalia as suas reações, seus pensamentos, suas noites mal dormidas? Como é que você avalia tudo isso? Como é que você avalia as suas amizades, seus comprometimentos? Como você avalia? Precisamos ajustar a nossa vida à luz da palavra. Ajustar a nossa vida à luz da palavra, que nos leva a viver à luz da eternidade. Da eternidade. Quantos anos você acha que você vai viver? 200 anos? Tudo bem. Eu estou com 63. Essa semana morreu um amigo, pastor da primeira igreja batista de Campo Grande, com 72 anos. Era pastor lá há 35 anos, faleceu essa semana. Quanto tempo você acha que você vai viver? E depois? Então, não viva a sua vida à luz do que está no seu coração. Viva a sua vida à luz da palavra de Deus. Viva a sua vida à luz da eternidade. A luz da eternidade. É assim que a gente começa a colocar a vida em ordem. É assim que Paulo diz para Tito: coloque em ordem essas coisas. Coloque em ordem essas coisas. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Se você fica de cabeça baixa, olhos fechados, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo ainda, nem pensou nisso ainda, uma boa oportunidade para você, uma boa oportunidade para você refletir, pensar: olha, eu já ouvi falar tantas vezes de Jesus,
pensar que Jesus morreu lá na cruz por mim. Foi por mim. Euzinho. Para me salvar, para me libertar. E ele foi exatamente isso que ele fez por você. Então fale com ele, fale: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim, eu creio nisso, foi por mim. Eu quero convidar o Senhor para fazer parte da minha vida. Eu quero começar a minha caminhada com o Senhor agora. Entra na minha vida. Seja muito sincero com Ele. Como o Sayed foi lá naquela olaria, trabalhando de sol a sol como escravo. Deus visita você. Deus visita você agora no seu coração. Fala para Jesus: quero entregar minha vida para o Senhor agora. Começar a minha caminhada com o Senhor. Ou talvez você já esteja nesse processo, nessa caminhada, mas a vida não está ainda do jeito que deveria estar, à luz da eternidade, à luz da palavra. Então fala para Jesus: Senhor, estou aqui, quero ajustar a minha vida, ajustar meu coração, quero viver para o Senhor, viver com o Senhor. Ajuda-me, socorro, Senhor, socorro. O Senhor está inclinado agora, me ouvindo, eu sei disso. Ouve o mais profundo do meu coração. Me tira dessa, por favor. Talvez você precise aquecer mais a sua comunhão com Deus, ler mais a Bíblia, orar um pouquinho mais. Então você precisa também pedir socorro para Deus, falar para Ele que você quer estreitar essa comunhão com Ele, abrir mão de outras coisas para ter mais tempo com Deus. Que o Espírito Santo que nós convidamos na hora que nós estamos cantando fale com cada um de nós, fale do coração. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos que a Tua palavra encontre um lugar especial na nossa vida. Que a Tua palavra encontre lugar para germinar na nossa vida, florescer, para nos fazer crescer cada dia mais. Abençoa, Senhor Deus, este início de semana. Renova nossas forças, revitaliza nossos planos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a viver a luz da eternidade. Dá-nos oportunidades, ó Deus, para testemunharmos do Senhor. Nós queremos viver de tal maneira que a sociedade seja impactada pelo Senhor através da nossa vida. Toma cada um de nós aqui nas Tuas mãos, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, na nossa prática, dentro de casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, mas fala conosco, Senhor. Mas que a nossa vida agrade o coração do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade para refletir. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Amém?